Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Ari, faço parte da equipe da autoria. Estou aqui para a resolução de mais uma questão. Gente, dessa vez uma questão tão amada pelos vestibulantes brasileiros, uma questão de gramática da Unifesp de 2020. Então vamos lá, gente, começar aqui com esse textão daqueles, né? Aquela coisa assim que a gente já lê, já dá aquela preguiça, mas bora lá, vamos entender essa questão que é gramática mesmo, a gente tem que saber. Vamos lá. Leia a crônica Inconfiáveis Cupins de Moacir Ciliar para responder a questão. Então a gente lê aqui o comando e depois do comando a gente lê o texto? Não, a gente vem aqui para a perigrafia. O Imaginário Cotidiano de 2002. Então aqui a gente sabe que a crônica Inconfiáveis Cupins do Moacir Ciliar está no livro, na obra O Imaginário Cotidiano, publicada no ano de 2002. Então vamos lá, agora que a gente já sabe disso, bora resolver a questão. Havia um homem que odiava Van Gogh. Pintor desconhecido, pobre, atribuía todas suas frustrações ao artista holandês. Enquanto existirem no mundo aqueles horríveis girassóis, aquelas estrelas tumultuadas, aqueles ciprestes deformados, dizia, não poderei jamais dar vazão ao meu instinto criador. Decidiu mover uma guerra implacável, sem quartel, às telas de Van Gogh, onde quer que estivesse. Começaria pelas mais próximas, as do Museu de Arte Moderna de São Paulo. Seu plano era de uma simplicidade diabólica. Não faria como outros destruidores de telas que entram no museu, armados de facas e atiram-se às obras, tentando destruí-las. Tais insanos não apenas não conseguem seu intento, como acabam na cadeia. Não, usariam um método científico, recorrendo a aliados absolutamente insuspeitados, os cupins. Deu-lhe muito trabalho aquilo. Em primeiro lugar, era necessário treinar os cupins para que atacassem as telas de Van Gogh. Para isso, recorreu a uma técnica pavloviana. Reproduções das telas do artista em tamanho natural eram recobertas com uma solução açucarada. Dessa forma, os insetos aprenderam a diferenciar tais obras de outras. Mediante cruzamentos sucessivos, obteve um tipo de cupim que só queria comer Van Gogh. Para ele era repulsivo, mas para os insetos era agradável, e isso era o que mais importava. Conseguiu introduzir os cupins no museu e ficou à espera do que aconteceria. Sua decepção, contudo, foi enorme. Em vez de atacar as obras de arte, os cupins preferiram as vigas de sustentação do prédio, feitas de madeira absolutamente vulgar, e por isso foram detectados. O homem ficou furioso. Nem nos cupins se pode confiar. Foi a sua desconsolada conclusão. É verdade que alguns insetos foram encontrados próximos à tela de Van Gogh, mas isso não lhe serviu de consolo. Suspeitava que os sádicos cupins estivessem querendo apenas debochar dele. Cupins e Van Gogh, era tudo a mesma coisa. Gente, eu acho esse texto sensacional. Eu não sei vocês, mas eu acho maravilhoso. E eu, gente, olha só, eu sou muito fã de arte, né? Muito fã, inclusive do Van Gogh. Tem uma tatuagem dele aqui no meu braço. Mas eu acho, assim, sensacional, principalmente esse finalzinho. Cupins e Van Gogh era tudo a mesma coisa. Então, assim, a gente tem um texto aí do Moacir Ciliar, basicamente assim, para dar uma descontraída. Porque a questão, você não precisa ler o texto para responder. Mas é bom a gente ler, né, gente? Até porque a gente nunca sabe quando a questão vai cobrar o texto ou não. Mas dessa vez o conteúdo, infelizmente, vai ter que ser deixado de lado e a gente vai ter que ir mais para a parte gramatical mesmo, tá bom? Gente, eu não entendo isso. Quando tem um texto super legal, né, um texto que é interessante de ler, a gente fica ali entretido, aí o vestibular não cobra sobre o texto, né? Ah, vou cobrar gramática. Ah, gente, pelo amor de Deus, uma questão de interpretação seria super legal aqui, vocês não acham? Mas bora lá, gente. Bora para o comando da questão. Tendo em vista a ordem inversa da frase, verifica-se o emprego de vírgula para separar um termo que exerce a função de sujeito em. Bora lá, então, reformular esse comando para entender melhor. Identifique a frase em que a vírgula separa o sujeito do predicado devido à ordem inversa dos termos. Então, vamos lá. A gente tem que encontrar qual dessas 5 alternativas aqui tem uma vírgula errada que separa o sujeito do predicado devido à ordem inversa dos termos. Então, aqui a gente tem a ordem inversa dos termos em todas as alternativas, mas apenas uma delas apresenta uma vírgula incorreta e a gente precisa saber qual delas é. Então vamos lá. Alternativa A. Deu-lhe muito trabalho aquilo. E aí, o que vocês acham? Essa vírgula aqui depois de trabalho está incorreta? Essa é a alternativa certa, então? Sim, essa é a alternativa certa. Então, gente, aqui, o aquilo, ele é o sujeito que ele aparece posposto, ou seja, depois do predicado deu-lhe muito trabalho. E a vírgula, ela é usada, então, para separar o sujeito do predicado. E esse uso é justamente inadequado, né? Porque a gramática normativa mesmo, aquela raizona que a gente sabe,
ela indica que a gente não pode de jeito nenhum separar o sujeito do predicado com vírgula, mesmo quando há uma inversão de termos, tá bom? Então aqui teve, né, um sujeito que aparece depois do predicado, teve essa inversão, porém, gente, mesmo assim, não pode colocar vírgula, não pode separar sujeito de predicado, anote isso aí no seu caderninho para não esquecer. Então, gente, ó, já começamos bem, começamos aqui com a alternativa certa, mas olha esse tanto de alternativa aqui para descartar. Mas bora lá que a gente consegue. Alternativa B. Em vez de atacar as obras de arte, os cupins preferiram as vigas de sustentação do prédio, feitas de madeira absolutamente vulgar. Então aqui a gente tem, né, realmente uma inversão, mas e essa vírgula? Tá certa ou tá errada? A gente já sabe que tá certa, mas vamos fingir um suspense. Então, pessoal, aqui a gente tem um distrator de inabilidade em conteúdo. O que é um distrator de inabilidade em conteúdo? É quando você precisa saber de uma coisa para responder. Porque às vezes tem uma questão ali de interpretação de texto, que a gente só lê o texto, né, e que a gente não precisa saber nada. Leu ali, entendeu? A gente consegue responder. Aqui não, gente, aqui é gramática bruta, tá? As paulistas realmente fazem isso mesmo. Então aqui, se você não souber, né, se essa vírgula aqui tá certa ou errada, não tem jeito. Então, gente, o que acontece aqui? Aqui, a vírgula, né, essa vírgula aqui, essa bonitinha aqui, ela separa a oração subordinada adverbial em vez de atacar as obras de arte e a oração principal, que é os cupins preferiram as vigas de sustentação do prédio. Essa inversão aqui, gente, ela é completamente correta de acordo com a norma padrão, tendo em vista justamente que desloca uma oração que apresenta uma circunstância ao início da frase. Então, quando você diz aqui, em vez de atacar as obras, o que a gente tem aqui? Uma circunstância, tá? Uma alternativa. Então, quando essa inversão é realizada, né, para poder, quando você desloca uma oração que ela tem esse sentido de circunstância, você coloca ela no começo, coloca a vírgula depois, não tem problema nenhum. Então, essa vírgula aqui está perfeitamente correta. Mas uma coisinha aqui que está escrita na resolução escrita é que é necessário entender também que os cupins é sujeito do verbo posposto a ele, preferiram, tá? Então, os cupins aqui é o sujeito de preferiram. Perfeito? Então, bora lá, gente, ó. De boa, vamos para a próxima. Para ele era repulsivo, mas para os insetos era agradável. E isso era o que importava. Alternativa C. E aí, gente, certa ou errada? A gente sabe que a vírgula está certa e que a alternativa está errada. Mas vamos entender o porquê. Aqui, gente, a gente tem um distrator um pouco mais leve, né? O nosso distrator anterior, ele estava ali em amarelinho porque é uma alternativa mais fácil de você marcar errado. Essa alternativa C é mais difícil marcar ela, tá? Então, por isso que ela tá na cor vermelha. Aqui, gente, a vírgula está certa, tudo bem? Na verdade, tem duas vírgulas aqui, né? As duas estão corretas. Aqui, gente, a primeira vírgula, ela é usada para separar uma oração coordenada adversativa, né? Tendo aí o mas. Mas para o insetos era agradável. Então, assim, tudo bem. A segunda vírgula é usada para separar uma oração coordenada aditiva em que há mudança de sujeito. Então, isso é sujeito de era. Enquanto na oração anterior, o sujeito de era, aqui, era insetos. Então, assim, gente, aqui as vírgulas estão utilizadas, elas são utilizadas, na verdade, perfeitamente de acordo com a norma padrão. Ai, Ari, mas não sei como é que eu vou saber disso no dia da prova. Gente, não tem como saber disso no dia da prova, tá? Isso a gente só consegue saber mesmo sentando na cadeira e estudando gramática. Porque é uma coisa assim, gente, gramática é igual verdade de mãe, gente. É isso aí, não tem jeito, tá? Então, assim, o único jeito de a gente responder esse tipo de questão é entendendo em qual desses casos aqui tem uma vírgula que separa o sujeito do predicado. Porque a gente sabe que não pode separar sujeito e predicado, mas em que momento isso acontece? Em qual alternativa isso acontece? Então, assim, isso realmente é mais exato? É, mas porque é gramática. Tudo bem? Alternativa D. Não. Usaria um método científico recorrendo a aliados absolutamente insuspeitados. Os cupins. E aí, gente, essa vírgulazinha aqui do não... Ai, essa aqui eu sinto que muita gente marcaria essa alternativa de não. Porque parece assim, não usaria um método científico. E ele colocou uma vírgula, né? Mas não, não usaria um método científico. Sabe? Quando você fala assim, não sei o quê. Não que você está negando alguma coisa, você está reforçando algo. E é justamente o que acontece aqui, gente. Aqui, mais uma vez, um distrator de inabilidade de conteúdo, dessa vez em amarelinho. Por quê? Igual eu falei, ó, atinar. Mais fácil de marcar errada. Aqui, gente, a vírgula, essa vírgula após o não aqui,
ela não está errada. Por quê? Porque ela separa um termo de valor expletivo. Expletivo, não sei que palavra é essa. Gente, expletivo é quando é um termo assim que vai dar ênfase, que ele vai centralizar aquilo ali. Então, quando você fala não, usaria um método científico, tipo, não, tipo, tô focada nisso aqui, não, entendeu? É uma coisa mais, tipo assim, que vai jogar atenção pro que vem depois, sabe? Uma coisa mais assim, pra você dar um enfoque. Essa é a palavra, gente, pra focar, tá? Então, aqui, gente, o não, ele separa um termo de valor expletivo ou um advérbio em posição inicial. Nesse caso, esse não aqui, ele funciona como um advérbio. E a vírgula é usada para marcar a pausa típica da oralidade ou para enfatizar a negação. Então, igual eu falei, sabe quando você fala assim, não sei o quê? Tipo assim, você não tá negando, você usa um não ali para começar, às vezes, uma frase, sabe? Que é justamente uma marca da oralidade, ou para enfatizar a negação. No caso aqui, né, muito provavelmente, o Moacir Ciliar, ele não pensou na marca da oralidade, né? Porque marca da oralidade é mais quando a gente tá ali falando, não sei o quê. Eu acho que não foi isso que ele pensou, não. Acho que ele pensou mais nisso de enfatizar a negação. Tipo, não, usaria um método científico. Então ele está enfatizando isso, beleza? E essa vírgula aqui, pessoal, antes de... Ih, meu Deus, cadê? Aqui. Antes de recorrendo a aliados, ela introduz uma oração reduzida de gerúndio, tá? Recorrendo, com valor adverbial, que indica um modo ou circunstância em que a ação principal ocorre. Então aqui, gente, na verdade, a estrutura equivale a uma oração desenvolvida. Não, usaria o método científico enquanto recorria a aliados, tá bom? Então, na verdade, essas duas vírgulas aqui, as duas estão corretíssimas. A primeira, porque a vírgula após o não, ela vai separar um termo expletivo ou um advérbio em posição inicial. E essa segunda vírgula aqui, ela vai introduzir uma oração do gerúndio que tem valor adverbial. Perfeito? Ufa, tá difícil, mas bora lá para a próxima. Para isso, recorreu a uma técnica pavloviana. Essa vírgula aqui, depois do para isso, depois do isso, né, na verdade. Certo ou errada, gente? Erradinha, né? Aqui a gente tem um extrator de inabilidade de conteúdo, assim como todos os outros, né? Porque, igual eu falei, gente, gramática é isso. Tem que saber a gramática e não tem outro jeito. E está aqui em vermelhinho porque é mais fácil, assim, você olhar pra ela e falar assim, acho que essa aqui não é certa, não. Porque a gente tá mais acostumado, né? A gente meio que sabe. A gente fala assim, para isso, recorrer a uma técnica pavloviana. Porque quando a gente fala assim, a gente já sabe que tem uma vírgula ali. Então, na hora de escrever, deve ter também, né? Tô brincando, gente. Não vai por essa linha, não. Tá tipo, acho que tem uma vírgula aqui, vou colocar. Já vi gente que coloca vírgula de vários jeitos. Gente que... já vi aluno meu que... colocava vírgula quando tava sem ar. Tipo assim, ia escrevendo, na hora de... vírgula. Então, assim, gente, na verdade, é tudo gramática normativa, é exatidão, tá? Então, assim, aqui tudo é muito certinho. Mas aqui, nesse para isso, recorreu a uma técnica pavloviana, fala sério. Dá pra gente sentir ali no fundo do nosso coração que tem uma vírgula que tá certa? Então, gente, o que acontece? Essa vírgula aqui, depois de isso, ela vai separar o adjunto adverbial antecipado, que é para isso, do restante da oração. Então, gente, aqui nesse caso não é um sujeito posposto ou de separação do sujeito predicado, tá? Então, assim, perfeito. Essa vírgula aqui tá maravilhosa. Nessa alternativa, a gente não tem uma separação do sujeito predicado e a gente também não tem um sujeito que aparece posposto ao predicado, né? Então, depois. Então, é isso, gente. Alternativa correta, A. Falei demais, gente. Ó, como eu falei, viu? E aí, o que vocês acham dessa questão? Fácil, média ou difícil? Média. Aí vocês me olham assim bem no fundo da tela e falam assim, Ariane, média? Tem certeza? Mas é porque, gente, aqui quando a gente vai classificar as nossas questões, a gente leva em conta todas as outras questões, né, naquele vestibular, que tem a ver com gramática, tá? Então, pensando no contexto geral da Unifesp, essa questão de gramática, ela é de nível médio. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da resolução. Qualquer coisa, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal. E eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e um queijo. Tchau, tchau.